Entendi. Tem que tomar cuidado, então. Então, vamos esvaziar os pneus, né? Hoje o professor Rodrigo não estará conosco, ele explicou ontem, então vai sobrar para nós aqui, tá bom? Não deixei ninguém encarregado e vamos se ajudando uns aos outros aí. Vou fazer uma breve oração e depois eu vou pedir para a Elisandra fazer a leitura da lição para nós, tá bom? Da lição de terça-feira, dia 26 de janeiro, o cetro da ira de Deus. Então vou fazer a oração, depois a Elisandra faz a leitura da lição, como o professor Rodrigo sempre faz, e depois a gente escolhe uma outra pessoa para fazer a leitura do texto bíblico. Pode ser você, tá, Gabi? Os textos bíblicos aí de Levítico. Vamos orar. Querido Deus, vamos agora estudar a lição da escola sabatina e nós pedimos que o Senhor nos ilumine. Nós clamamos em nome de Jesus que esteja também com o professor Rodrigo, guardando. Ele está estudando também a sós. E peço por nós aqui, para que entendamos tudo que a lição apresenta, que o Senhor fale conosco através desta mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos então à leitura. Lisandra, é contigo aí. Ô, Rodrigo, pastor, Oi, pois não. o irmão Rodrigo está com problema de saúde? Não. Ele explicou ontem que ele está em Porto Alegre fazendo uma reforma. Ah, sim. Por estar num lugar que ele não Eu tem ouvi. espaço para poder participar conosco, ele então vai ficar uma semana aí ausente. Tá Então bom. vamos ficar juntos aqui. Eu também vou ficar uns dias ausente, pastor. Hoje é o último dia. Tá bem. Eu vou fazer, não vou passear, não fala. Estou com um problema de visão, pastor. Entendi. E hoje tem um médico às 3 horas da tarde e acho que eles vão me mandar para Passo Fundo aí fazer as páginas, um negócio assim, cirurgia, as vistas. Eu não sei que dia eu vou poder voltar. Entendi, irmão Antônio. Vamos orar por isso também, tá bom? Agradeço. Conte conosco. Irmã Elisandra, pode seguir, querida. Vocês me ouvem bem? Tá baixinho. Não sei como aumentar. Muito baixo? Não. Pode seguir assim que a gente consegue ouvir. Tá. O cetro da ira de Deus. Na seção de Isaías 9, 8, 10, 34, é explicado o texto de Isaías 9, 1 a 5, que previa a libertação para as pessoas obscurecidas e angustiadas que haviam confiado no ocultismo e que tinham sido vítimas da conquista militar. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Isaías 9:4. Se Deus quisesse destruir o povo, poderia tê-lo entregado aos assírios imediatamente. Mas ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Como no período dos juízes, Deus deixou o povo de Judá e Israel sofrer os resultados de sua insensatez, para que pudessem entender o que estavam fazendo e fizessem uma escolha melhor. Quando eles persistiram no mal e endureceram o coração contra os apelos que ele tinha enviado, por meio de seus mensageiros, Deus retirou a sua proteção, mas o povo continuou se rebelando. Esse ciclo foi repetido numa espiral descendente até que não houve mais nada que Deus pudesse fazer. O que vemos nessa passagem, como em toda a Bíblia, é a realidade do livre-arbítrio. Deus criou o ser humano livre, e essa liberdade era necessária. Caso contrário, o homem jamais poderia amá-lo verdadeiramente.
E a liberdade envolve a opção de fazer o que é errado. Embora Deus sempre busque nos atrair, ao revelar o seu amor e caráter, Ele também nos permitirá enfrentar o resultado de nossas decisões erradas. Ou seja, dor, sofrimento, medo, conflito, etc., a fim de nos ajudar a perceber exatamente as consequências do nosso afastamento dele. Contudo, mesmo assim, essas coisas muitas vezes não fazem as pessoas repudiarem o pecado e se voltarem para o Senhor. O livre-arbítrio é maravilhoso. Não poderíamos ser humanos sem ele. No entanto, ai daqueles que o usam incorretamente. Amém. Amém. Começamos com o título Cetro da Ira de Deus e fomos aí para o livre-arbítrio. Tentar entender a relação disso, porque é que o autor caminhou nesse sentido. Vamos então à primeira pergunta. Nos textos anteriores, vimos o sofrimento dos fiéis. Compare-os com as maldições de Levítico 26, 14 a 39. E aí depois vem a pergunta, por que Deus puniu seu povo em etapas e não de uma só vez? O que isso indica sobre seu caráter e objetivos? Então, ao ouvirmos agora Levítico 26, 14 e 39, pensemos já aí na possível resposta. Gabi, leia para nós por bondade. Bom dia. Bom dia, Gabi. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-eis pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-se-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos e comereis a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos,
e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-eis entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante de vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Amém. 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 Esse texto deixa claro que Deus deseja a salvação. E aí faz completo sentido o texto de 2 Pedro 3,9, onde é dito: não querendo que ninguém pereça, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus vai permitindo as situações aos poucos, com o desejo de que o povo acorde, de que o povo se volte para ele. Mas o povo não volta. Deus vai permitindo as assolações para que as pessoas acordem, para que as pessoas despertem, mas não despertam. Isso lembrou até o sermão que foi pregado há um tempo atrás, do gafanhoto. Daí Deus envia o gafanhoto, envia outro tipo de gafanhoto, envia outro tipo de gafanhoto, e as pessoas não acordam, não despertam. Então, uma possibilidade de resposta aí. Ó, Gabi, pois não, pode falar. Eu coloquei aqui como resposta, que Deus, ele não desejava a destruição de seu povo, mas o seu arrependimento. E o objetivo do castigo foi para que o povo reconhecesse a sua condição e se voltasse para o Senhor. Ótimo. Ótimo. Foi muito ao ponto, Gabi. Vai se preparando aí para sugestão da resposta de número 7 também. Vou perguntar para ti, que a tua resposta no número 6 foi ao ponto. Exatamente isso que a Gabi colocou. O que... Pastor, Pois não, Francisco. bom dia. Eu só tenho uma dúvida. A palavra punir, porque Deus pune seu povo, ela é a correta, ou seria o mais correto dizer que Deus permite que venham as consequências? A palavra punir deve ser entendido no sentido de castigo. Sim. E é forte mesmo, bem forte. Mas devemos lembrar que todas as coisas, inclusive as ações de Satanás, só ocorrem pela permissão de Deus. Sim. Nós temos isso de forma clara na história de Jó, onde Satanás tem poder de fazer o mal e faz o mal, mas ele faz pela permissão de Deus. Martinho Lutero utiliza uma expressão que nos ajuda a entender. Martinho Lutero fez uma frase. A frase é: Satanás é um cão na coleira de Deus que vai até aonde Deus quer.
Então, quando Deus pune, é permissão de Deus para que o inimigo haja. Na verdade, é como se Deus tirasse a sua mão, e agora, quando ele tira a mão, o inimigo age. Quando ele coloca a mão, o inimigo foge, ou refreia sua ira, sua maldade. A palavra de Deus trabalha com punir, castigar, disciplinar, mas são todas permissões de Deus. Então, na hora de explicar isso, bem comentado, Francisco, é ruim pensar num Deus que castiga, num Deus que pune, mas Isso. sempre lembrando que é permissão de Deus, por quê? Qual maneira eu e você utilizamos para repreender aqueles que estão vivendo numa situação complicada? E aí eu agora me refiro aos pais, né? Aos pais. Se você apenas fala, tem crianças que dão ouvidos e deixam e cessam de fazer aquilo. Mas tem crianças que não, que você precisa punir ou disciplinar. É uma palavra mais bela aí do que castigar ou punir mesmo, né? Disciplinar. Então, os açoites de Deus são seus castigos ou punição para exatamente acordar, né? E aí eu citei os gafanhotos ali de Amós, se não me engano. Pastor, Pois não, Lídia. bom dia a todos. Uma coisa interessante é que todas essas advertências do livro de Levíticos e tantas outras que há, elas são condicionais a nossa escolha, né? A gente escolhe, ouve muitas pessoas dizendo assim, Deus quis assim. Deus não quis assim, Deus não quer que o povo sofra, Deus nunca quis mal, até a Bíblia fala, se vós que sois maus fazem coisas boas, quanto mais eu, né? Mas que sou Deus, quanto mais eu vou dar coisas boas para vocês. Mas nós escolhemos nos afastar de Deus. A gente vê aqui nos capítulos de Isaías, nos versos de hoje, que o povo se afastou de Deus. O povo não procurou, não se voltou para o Senhor, né? No versículo 12. E os homens, os líderes do povo, eles eles escolheram caminhos maus, e o povo escolheu seguir os caminhos maus que os líderes estavam indo. E às vezes as pessoas dizem assim, quando acontecem coisas erradas, que Deus quis. Deus nunca quer coisas más para a gente, mas às vezes a gente escolhe se afastar de Deus, não ouvir as advertências do Senhor, né? Não ouvir as repreensões, como o senhor falou. Quantas vezes a gente tem que falar para um filho 10, 15, várias vezes, e mesmo assim eles não escutam, e às vezes as situações se tornam fora do controle das mãos dos pais, e aí as consequências são colhidas das situações que nós escolhemos viver anteriormente, né? E às vezes a gente não quer sofrer as consequências das nossas escolhas, né? Nós escolhemos coisas erradas, nós não sabemos escolher bem. E Deus nos dá tantas opções boas de escolha e a gente escolhe, às vezes, sempre as erradas, né? E aí as consequências vêm e a gente não quer. Quando Deus faz todas essas advertências em Levítico, de que ele vai levantar ira, de que o povo não vai ter pão, de que vai vir sofrimento, e vai vir 7 vezes, ele está advertindo de que há um caminho melhor e diferente, e que a gente pode escolher não sofrer essas consequências, mas as consequências vêm quando nós escolhemos nos afastar, ser maldosos, ser blasfemadores, que nem diz aqui no versículo em Isaías, né? Não ser justos, negar a justiça, fazer mal aos outros, né? Roubar as pessoas, são consequências, castigos que ocorrem por causa das atitudes que a gente às vezes tem, né?
Lembra sempre que é isso mesmo. A consequência dos nossos atos. Consequências dos nossos atos levam a situações de calamidade. Né? O irmão Anselmo fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se consigo ajudar você. Como explicar quando alguém bom sofre? Quando não é consequência de suas escolhas. E aí, eu citei o caso de Jó, que é o caso mais clássico que há, onde Deus tem seus porquês, Deus tem seus motivos. No caso de Jó, mostrar e apresentar para o inimigo que existem homens que são tementes a Deus, ainda que família, bens materiais e a própria saúde estejam em jogo. Jó é um exemplo de alguém que, mesmo em face da morte, mesmo em face das perdas, mesmo em face das calamidades mais intensas, não amou a própria vida. Então, a melhor resposta para a pergunta, irmã Cida, irmão Anselmo, é não explicar. Como explicar? A melhor resposta é não explicar. Não, isso não se explica. Não tem como explicar. Quando alguém entrar nesse assunto e falar, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, ao tentar explicar o sofrimento, nós causamos mais sofrimento. Ah, mas é que Deus quis assim, Deus quis levar antes. Ué, mas ele quis levar o bom e o indivíduo lá que é um assassino, estuprador, tomou não sei quantos tiros e não morreu. E o menino de bem atravessou a rua e foi atropelado, um atropelamento simples, digamos assim, bateu a cabeça e morreu. Você tenta explicar a situação, gera muito mais desconforto. Então, descansemos no assim diz o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não temos palavras. Eu sei que a resposta não é a altura da pergunta, né? Como gosto de dizer, temos mais perguntas do que respostas. Mas é o megafone de Deus, né? A dor é o megafone de Deus procurando um povo para salvar. Irmão Antônio, Lídia quer falar, depois o irmão Antônio. Eu sempre, quando alguém me pergunta isso, às vezes no hospital as pessoas perguntam isso quando estão passando por algumas situações adversas, e aí eu lembro as pessoas que a gente não está no céu. A gente está no mundo mal, com pecado, com sofrimento, e que, infelizmente, pessoas boas sofrem, né, neste mundo. Eu perdi minha mãe muito com 14 anos, no acidente de carro, e demorou muito tempo para mim entender que até naquela dor Deus foi misericordioso com a gente e não deixou ela sofrendo. Então a gente às vezes não entende que alguns sofrimentos às vezes são até misericórdia de Deus para salvação, e que infelizmente a gente está num mundo onde pessoas boas sofrem, né? Onde o inimigo tenta nos afastar de Deus de diversas formas e até usa calamidades para nos fazer duvidar do Senhor, né? Irmão Antônio, pois não? Bom dia, pastor, mais uma vez. É. Pegando a fala da irmã antes ali, pastor, é interessante que Deus, ele quer simplesmente salvar seu povo, né? E ele não queria destruir, a intenção de Deus nunca foi destruir nada, né? Mas construir. E eu sempre gosto de puxar para os nossos dias hoje, né, pastor? Acontece conosco a mesma coisa, né? Mesma coisa. Deus não quer destruir. Hoje Deus é amor, ele não quer destruir ninguém, né? Ele quer preparar para a eternidade, né? Mas a soberba do povo humano é grande e vai chegar um momento. Hoje Deus é amor ainda, não é? Mas vai chegar a hora que ele vai ser juiz. E aí nós não temos mais tempo, né, pastor? O tempo é agora, é hoje, né? Lembrar sempre que Deus não quer destruir ninguém. Ele quer apenas salvar o seu povo. É isso mesmo.
Indo, queridos, para a pergunta de número 7, leia Isaías 9, verso 8 a 10, verso 2. De quais pecados o povo era culpado? Contra quem ele os cometeu? Quem era culpado entre eles? Então, como o texto é longo, nós vamos falar um pouquinho, e aí você depois pode ler o texto com calma. Eu vou citar alguns versos específicos aqui que irão nos ajudar na resposta. Bom? O verso 13. Eu vou pedir para Gabi, você está com a gente aqui, tá? Gabi, 13 lê. ficou, né? Como? Não entendi, irmão Antônio. 13, Isaías 9? Isaías 9, verso 13. Tá. Pode ler para nós, Gabi, por bondade? Sim. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. O povo continuava orgulhoso, soberbo, arrogante, obstinado para o mal. Quando eu estou dizendo isso porque é o exemplo mais simples, né? Nossa, eu ainda não tenho filhos adolescentes, mas vocês que têm filhos já na adolescência ou jovenzinhos, você fala, instrui. E qual o retorno que você tem muitas vezes? Você tem um retorno do indivíduo dizendo, não, eu sei, se der errado, o problema é meu. Veja, que audácia. Mas, meu filho, isso não é o melhor para você, meu filho. Não, mas se der errado, o problema é meu. Quem vai pagar a consequência sou eu. E você sabe, você que é avó, falando para você agora, você que é avó, você que é avô, você que é pai, você que é mãe, sobra para você. O indivíduo disse, não, mas eu que vou pagar a consequência. Não, mas não fica para ele. Não fica para ele, fica para você. Então, de quais pecados o povo era culpado? De vários. Mas se você tiver que dar uma resposta aí ao ponto, você pode colocar orgulho, soberba, arrogância. Alguém colocou alguma coisa diferente nessa primeira resposta? Gabi é por aí também? Colocou isso mesmo? Eu coloquei: desviaram o direito dos pobres, despojaram as viúvas, roubaram os órfãos, todo o povo era ímpio e injusto. Perfeito. Eles eram imorais. Estavam completamente contra a vontade de Deus. Contra quem ele os cometeu? Contra quem ele, o povo, os cometeu? A resposta é simples, né? Contra Deus. Exatamente. Então, quando eu e você cometemos um ato de rebeldia, nós não estamos fazendo contra o papai, contra a mamãe, contra o pastor, contra a irmã. É contra Deus. Contra Deus. Lembre-se que Paulo estava perseguindo os cristãos, quem aparece para ele é o Senhor Jesus Cristo, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Todas as vezes que fizerem mal a um destes meus pequeninos, a mim me fizesse. Então, os dois textos separados. Então, ao afligir contra as viúvas, os órfãos, os necessitados, eles estavam, na verdade, afligindo o próprio Deus. Mas não entenderam. Pastor, ali o último parágrafo da notinha ali na lição diz: o livre-arbítrio é maravilhoso. Daí, pulando ali, ele diz: no entanto, ai daqueles que usam incorretamente. Então, tem uma consequência, que nem já foi colocado ali, né? Nós podemos escolher, temos livre-arbítrio, mas e daí? O que nós vamos plantar, nós vamos escolher. Isso que é a consequência de nossas escolhas.
O inimigo faz que, não, é Deus que está trazendo calamidade e coisa, mas eu tive livre-arbítrio, e aí o que aconteceu? Colhi aquilo que plantei. É forte, mas é a realidade. O que me, Colhemos o que plantamos. Pois não, Elisandro? o que me chamou a atenção foi que a Bíblia aconselha os mais jovens se aconselhar com os mais velhos, né? E nesse caso ali, não tinha um mais velho que se aconselhasse, todo o povo estava rebelado. E significando que eles tinham que buscar ajuda no Senhor, né? Mas não, eles escolheram se rebelar justamente contra o Senhor, porque só ele podia dar conselho, né? E mesmo assim o povo não aceitava o conselho do Senhor. E não havia quem ali também pudesse, que nem a gente está lendo Gênesis, Êxodo, onde Deus deu, né, chefes de quem eles pudessem se aconselhar. E ali estava toda a nação, todo o povo rebelado. Não havia quem pudesse, onde pudesse, porque eles poderiam buscar o conselho no Senhor, mas não, escolheram não buscar. E isso trazendo para nós hoje, né? Até quando nós vamos continuar nos mesmos caminhos, né? Eu tive uma situação de um irmão de 40 anos, mais de 40 anos. Talvez tenha alguém nessa situação aqui, eu não parei para pensar nisso. Fazendo um comentário do relato, irmão mais de 40 anos, solteiro, queria se casar, querendo se casar, ainda a situação é recente. E eu disse, olha, você não pode errar, meu amigo. Quando você tem 20 anos aí, você começa a namorar com uma moça, namora um tempo, se você percebe no namoro que as coisas não estão bem, termina, cada um segue seu rumo. Agora, com 40 anos, você não pode errar, não. Não tem essa de tentou uma aqui, não deu certo, tentou outra ali, já tem 40 anos. Consegue entender que chega um tempo que quanto mais tempo nós temos de caminhada ao lado de Deus, mais nos é cobrado, mais luz nós temos. Não quer dizer que o indivíduo vai casar com qualquer uma, não, muito pelo contrário. Ele vai se preocupar muito mais, ele vai orar muito mais, ele vai consultar a Deus muito mais. Eu deveria ser assim, né? O povo é cabeça dura, gosta de tomar o coração como regra, e aí o coração é enganoso, parece que esquece disso. E a última pergunta, então. Quem era culpado entre eles? Quem era culpado entre eles? Olha, a minha resposta aqui é a seguinte. Quem não era culpado entre eles eram só os bebês. Só a criança de colo. Consegui entender? A pergunta é quem era culpado? A minha resposta foi: os únicos que não eram culpados eram as crianças de colo. Por quê? Porque sobra para todo mundo. Quando você lê o texto na íntegra, sobra para todo mundo. Todo mundo. Pois não, irmão Antônio? Tirando as crianças, todo mundo era culpado. Sim. Por quê? Era isso? Porque foram contra a lei de Deus. Foram obstinados. A palavra obstinado tem que ver com aquele que permanece no erro. Aquele que, sabendo que o caminho da felicidade é exemplo, tá? O caminho da felicidade é pela direita. E o indivíduo vai para a esquerda achando que vai encontrar a felicidade. Deus, em sua infinita misericórdia, coloca alguns atalhos e o Espírito Santo vai dizendo, novo cálculo da rota, novo cálculo da rota, novo cálculo da rota. Parece que às vezes a gente não acorda até bater. Você tem que bater, opa, ficou meio zonzo, aí aparece um anjo, às vezes parece que aparece alguém pintado de ouro, fala, não, mas é por aqui o caminho. Ela fala, então tá bom. Resposta, porque Deus quer salvar. Deus quer salvar.
e porque ele quer salvar, ele torna a mim e a você indesculpáveis, colocando em nossa vida pessoas, profetas, palavra, para nos dar alertas, né? E aí você tem na história de Israel inúmeros profetas que estão chamados por Deus para alertar o povo. Minha pergunta final é: Deus já usou o sofrimento em sua vida para o afastar de um caminho errado? Alguém aqui dentre nós se voltou para Deus por conta de uma situação de sofrimento? E eu me coloco nessa situação aqui. Não era um sofrimento físico, mas era uma angústia, né? E aí os que são do distrito de Gramado já ouviram essas histórias, os que são de Panambi vão ouvir ao longo dos anos, de uma situação que eu contei, tem que ver com uma coisa séria, com nota, eu falei o nome aí, você já vai lembrar o que é. Nota e outras coisas. Deus se utilizou daquela situação para eu poder, tem que voltar, agora é hora de voltar. Então é quando eu senti que para mim bastou, Rogério, basta. Esse aqui é o meu último apelo para você. Eu conheço a história de alguns outros aqui também que estavam numa situação complicada, às vezes bebendo, às vezes fumando, às vezes problema com isso, com aquilo outro. E chegou um momento que o sofrimento, talvez até a ponto de perder a família, aí se volta para Deus. Então, Deus já usou o sofrimento em sua vida para o afastar do caminho errado? Quer dizer, se não fosse aquela situação, você iria por um caminho pior? Sim, né? Sim. Agora, eu disse que ia fazer a pergunta e eu mesmo respondi. Vou deixar para vocês agora a próxima. O que é que o título da lição, o cetro da ira de Deus, tem que ver com a conclusão da lição de hoje, que é o livre-arbítrio? E aí, alguém conseguiu fazer essa relação? O que o cetro da ira de Deus, que tem que ver com a permissão das calamidades sobre a vida do justo, para que ele acorde, o que isso tem que ver com livre-arbítrio? Alguém conseguiu ir? Lídia, pois não. Cetro não tem que ver com direção? Com algo que se usa para indicar a direção? Eu acredito que sim. Eu não tinha pensado dessa maneira, Elisandra, mas eu creio que sim. Porque com o cetro você vai dizer, né? Para cá, para lá. Mas o cetro da ira de Deus lembra muito o cetro de Apocalipse 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O cetro da ira de Deus é onde ele determina o certo, o errado, bênção, a maldição, por aqui ou por ali. Sim, então, veio aqui no finalzinho, veio por aqui ou por ali. É isso mesmo, direção. Dá para linkar com o que a Elisandra falou, né? O caminho. Vai por ele, né? exatamente isso, Elisandra. De Isaías 30. Mas aí dá para entender que o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho. Ele mostra o caminho, ele indica o caminho, ele diz o caminho, mas a escolha final sempre é nossa. Porque um dia a gente não vai poder dizer assim, Deus me obrigou a escolher isso. Não, Deus não obrigou ninguém a escolher. Ele indicou o caminho, ele mostrou o melhor, mas a escolha final é de cada um de nós. É muito profundo isso aí, irmãos, faz nós pensarmos. Toda vez que o homem rejeitou a Deus, individualmente o ser humano ou coletivamente, eles rejeitaram também a proteção de Deus. Aí Deus tira a proteção, Deus saindo, né, tirando a sua proteção, qual é que entra? O inimigo de Deus. E o inimigo de Deus é a destruição total. Aí está o resultado das escolhas, né, das más escolhas que as pessoas fazem. Amém. Pessoal, a lição está muito boa.
Eu ainda ilustraria, me ocorreu aqui, que é como quando você pega, você quer receber um castigo ou você quer receber umas varadas, essa questão do cetro, né? Então, o cetro de ferro era algo muito forte, Deus não queria usar o cetro de ferro, ele queria usar um cetro mais suave, né? Mas o povo não entendia daquela forma. Então, ele acabava usando o cetro de ferro para fazer o povo, tentar levar o povo a se antenar, a se ligar, né? Amém. Eu lembrei. Pastor, vou fazer só um comentário rapidinho antes da gente ir. Eu sei que a lição está estourando, meu marido também está quase indo para o serviço, mas assim, ó, eu fico pensando muitas vezes quando eu estudo a lição com os adolescentes, eu falo assim, se a gente parar para pensar que é a história do povo de Israel, né? Que é um povo que Deus quantas vezes chamou, quantas vezes pediu, quantas vezes mandou profeta, quantas vezes assim orientou e o povo ia e sempre o povo ia de contra. Era um povo rebelde, difícil. Mas eu penso assim, nós somos o povo de Israel hoje. Quantas vezes nós somos difíceis? Quantas vezes Deus orienta? Deus manda sermão, Deus manda pastor, Deus manda ancião, Deus manda um irmão da igreja, uma criança às vezes falar uma coisa que vai te alertar, vai te dar uma direção. E eu passei uma vez uma situação, bem rapidinho. Muitos anos atrás, eu era diretora de jovens e a gente recebeu aquelas revistas orientando os JAs, que eu não sei como é aí, mas aqui nem se faz uma JA, mas sinto uma saudade disso. E a gente fez um JA que veio direcionado da divisão e fez como estava ali a orientação. E no sábado, no domingo de tarde, depois do JA, o irmão veio na minha casa e disse assim, por que você fez o JA para mim? E eu me choquei, porque eu falei assim, gente, mas eu fiz a JA da associação, não fui eu que escolhi o JA. E aí eu fiquei pensando, mas se foi para mim, eu não preciso ficar irado e cobrar os outros, eu tenho que analisar se Deus não está me mandando alguma orientação para me moldar. Eu vou receber muita visita, então. É desafiador, irmão. Que lição gostosa, pessoal. Que lição deliciosa, né? Amanhã a gente segue aí com raiz e renovo em uma só pessoa. Raiz e renovo em uma só pessoa. Eu vou precisar da ajuda de vocês para passar a lição, tá? Vamos fazer a oração e aqueles que puderem ficar para o ano bíblico são muito bem-vindos. Bom, os demais, Deus abençoe você no dia de trabalho. Vamos orar. Poderoso Deus, louvado seja teu santo nome pela lição maravilhosa desta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos as decisões guiadas pelo Espírito Santo. Fala conosco, dá-nos impressão clara, distinta. Alguns de nós temos mais dificuldades para ouvirmos a tua voz. Não permita, Senhor, que tomemos decisões erradas se o nosso coração está desejoso de fazer a tua vontade. Nos mostre para onde devemos ir, o que devemos fazer. Guarda, Senhor, o irmão Antônio, o tratamento em relação à sua visão. Fica com os enlutados, esteja com os aniversariantes. Orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que puderem ficar, nós vamos hoje ler 2 capítulos do livro de Êxodo, Êxodo capítulo 28 e o capítulo 29. Só um instantinho que eu vou pegar minha Bíblia que ficou ali na sala.
Cheguei. Uma perguntinha, irmã Carmen, a senhora está nos ouvindo, irmã Carmen? Dá um joia aí se a irmã Carmen está ouvindo. Eu acho que não. Acho que ela não conseguiu ligar ali o áudio. Mas tá bem, vamos lá então. Elisandra, como é que está seu tempo? Consegue ler para nós o capítulo 28? Consigo, ainda dá. Então, Elisandra leu o 28 e a Gabi leu o 29. Tá bom? Vamos seguir assim? Pode iniciar? O que é? Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Capítulo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As vestes sacerdotais, verso 3. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-los, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro. As farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira, as farás. E as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, o farás. De ouro, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedra com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então, meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontes das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro
e as porás nas duas extremidades do peitoral, na sua orla interior junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz. Perdão, tá me ouvindo? Sim, sim. Também, verso 30. Verso 31. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Fá-los-ás para a glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, e irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. Amém. 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 Gabi, você consegue fazer a leitura? Sim, consigo. Capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode.
E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto a Arão e aos seus filhos, e lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar, mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os seus dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e o aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos, e suas vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com um movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, é oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com um movimento o oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para os seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor.
E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerás, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Amém. Amém. Lindo texto. Essa última parte lembrou Apocalipse, né? Eu estarei no meio deles e eles estarão comigo. Muito lindo. Bom, amanhã nós seguimos. Então, amanhã, dia 27, a gente segue com a continuação dos capítulos aí. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe todos. Tenham um ótimo dia. Vamos orar por ti, tá bem? Irmã Márcia, faz oração por nós. Eu? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa leitura, por esse dia. Cuide de todos que precisam de ti, dos acamados, dos que têm pedidos e querem falar contigo. E também esteja conosco nesse dia, nos abençoando e nos guiando. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Gabi, irmã Márcia, irmão Antônio. Ah, Gabi tá ali. Oi. Bom dia, Bom dia fiquem para vocês. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Valtemir, Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ivonete fica com Deus, viu? Elizabeth também, irmã Nair, minha irmã Rosilene, Cléudia, irmão Antônio, todos vocês com Deus. Até mais, irmã Márcia. Tchau, tchau.